pessoal, somos Manu e Andresa do Fica Assessoria de Eventos. Há 10 anos no mercado de eventos, somos apaixonadas em realizar sonhos. E além dos casamentos, também a gente é apaixonada por compartilhar informações. Por isso nós criamos o Fica no Pod. O Fica no Pod é um podcast que traz para vocês tudo sobre o universo dos eventos. Empreendedorismo, histórias inspiradoras e um pouco dos nossos bastidores. Por isso, fica aqui. E hoje o nosso convidado é muito especial. A gente teve o prazer de conhecer, né, no mercado de eventos aí, decorando as festas mais lindas desse Brasil. Mais hypadas. As festas hypadas. E a gente já teve inúmeros trabalhos com ele. E mais do que decorar e deixar lindo, também tem toda uma leveza na forma de trabalhar, na forma de conduzir o planejamento e é da maneira que a gente gosta de trabalhar. Então essa identificação foi muito legal. E a gente trouxe hoje aqui para compartilhar com vocês o que tem por trás dessa empresa de tanto sucesso no Brasil. Com vocês, Danilo Camargo. Oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Enrolamos bastante, né? Difícil essa agenda, né? Mas agora no fim de ano deu certo. E assim, foi um ano muito puxado, muito corrido para todo mundo. A gente sabe falar de quantas as vezes a gente encontrou em reuniões, quantas as vezes a gente esteve junto trabalhando, né? E agora deu certo da gente gravar esse podcast. E é muito legal poder contar um pouquinho da minha história, compartilhar com vocês, né? Essa trajetória nossa. E tamo aí, vamos dividir com o pessoal. Você sabe, Danilo, que eu tenho um agradecimento especial a você, porque eu lembro que quando a gente teve contato com você, foi uma bela de uma surpresa, né? Porque nós, meninas do interior, né, galgando ali o nosso mercado pra gente chegar onde a gente tá hoje, e você recebeu a gente com os braços abertos, né? Você convidou a gente para um evento, a gente falou, gente, né? Quem é como assim? Como Danilo? assim? A gente é muito agradecida por isso. Obrigado, né? Eu fico feliz. E assim, eu me vejo muito nas pessoas, né? Eu sou um menino do interior, né? Então, eu comecei minha carreira 20 anos atrás e né, galgando passo por passo, história por história. E eu vejo muitas pessoas, entendeu? Aonde eu viro e falo, nossa, alguém fez isso por mim. Nossa, alguém me acolheu, entendeu? Ai, alguém me deu uma oportunidade, alguém me abraçou. E eu sempre vejo e falo, né? Por que a gente não pode fazer isso pelas pessoas? Por que a gente não pode, né, repetir essas atitudes? Todo mundo vira e fala, é muito difícil começar em São Paulo, é muito difícil, né, você chegar numa terra onde estão os melhores do Brasil, onde estão as maiores empresas, onde estão as maiores inspirações, onde estão os mais competentes, né? Quem você vai ser, né, eu ou vocês ou qualquer um de nós que vem com trabalho lá do interior, né? E quem vai dar crédito pra gente aqui, quem vai... Então, eu sempre vejo essa oportunidade de pessoas que têm uma história semelhante à minha e que têm um trabalho fantástico, que têm um trabalho muito profissional, poder ter essa oportunidade, entendeu? De chegar na capital, de poder realmente ser acolhido e de desenvolver um trabalho, né, junto com outras empresas que estão aqui dentro. E são atitudes que muitas vezes não nos custam nada, né? Mas para outra pessoa é transformador, né? A inserção dela num outro universo, porque a gente vê muito disso. A gente sempre quis galgar um novo público e tudo mais, mas a gente só conseguiu isso quando a gente se inseriu nesse mundo, né? Quando alguém deu um passo, abriu uma porta pra gente. Eu tenho, sim, falando um pouco daquele evento que a gente fez o ano passado, né? Veio a pandemia, todo mundo trabalhando de forma online, remota, em casa, os escritórios fechados, e a gente começou a ter relacionamentos, né? Vocês foram dos relacionamentos que eu tive da pandemia. Era uma assessoria que até então eu não trabalhava, uma assessoria que eu não conhecia. Eu tive a oportunidade de conhecer a Andressa pela primeira vez em um fan tour que a gente fez. Meio perdida, juntos. Né? Primeiro fan tour que eu tinha ido quietinho. E até então eu não conhecia a empresa, nunca tinha ouvido falar dela. Sim. E ali depois da pandemia, a gente, né, durante a pandemia, continuamos a manter contato. Tivemos várias reuniões online com você, Manu, com a Andressa. E depois dali, fechamentos de cliente. E quando a pandemia passou, eu falei, gente, nós temos que se conhecer, nós temos que, né, sair do online pro real, né? Então foi aquele encontro super gostoso, onde nós dividimos experiências,
de uma forma bem pequena, mas eu acho que de uma forma muito acolhedora, né? Sim. Então eu acho que a gente pôde falar com as outras empresas que estavam aqui, a gente pôde discutir. Então eu acho que isso foi muito, fortaleceu muito a nossa relacionamento, né? A nossa relação de trabalho. Então eu acho que isso é muito importante. Né? Ah, foi super legal. E vamos começar então por aí. Conta um pouco da sua história, Danilo, da sua história mesmo de como você começou. Como você entrou nesse mundo Então de vamos lá. decoração? Então, quando eu era menino pequenininho lá em Minas Gerais, então eu sou arquiteto de formação, né? Trabalhei muitos anos com arquitetura, já tive escritório, trabalhei com design de interiores, tive loja de móveis. E aí, como todo mundo começa a fazer festa para amigos, festa para família, depois a gente tinha um restaurante. Dentro desse restaurante a gente começou a fazer pequenos eventos. Ao longo que a vida foi passando e os anos foram passando, a gente foi vendo que o evento era uma empresa mais rentável do que o próprio restaurante. E aí a gente decidiu fechar tudo e aí só manter a forma de eventos, de projeto profissionalmente. Então, de lá para cá, são uma trajetória de 20 anos, galgada passo a passo, com muitas dificuldades, só quem sabe o que é, né? Ser empreendedor nesse Brasil, saber o ano que está tudo bem, o ano que dá certo, o imposto que a gente paga, os funcionários. Então, são 20 anos de muita luta, sabe? Para poder realmente crescer, dar conta de evoluir. Então, eu agradeço cada ano, cada passo que a gente deu desses 20 anos, porque não é qualquer empresa que consegue se estabelecer e está aqui até hoje, passando por tudo que passou. A gente tem metade do seu tempo de história, a gente sabe, né? O quanto já foi difícil pra gente chegar em 10, imagina 20, E passa né? sem ver. Se você passar e olhar seus 10 anos, você acha que foi ontem que vocês começaram. exato. É muito rápido. E vocês vão ver que vai chegar em 20 e você nem vê. E Danilo, sabe o que eu tenho curiosidade pra saber? Acho que você pode contar pra gente, acho que todo mundo quer saber. Hoje você faz casamentos de pessoas muito relevantes, né? Você já fez o casamento da Tássia Naves, já fez o casamento, acho que Fiz do Kaká, a gente fez várias festas pro Neymar e várias outras celebridades, tanto da moda quanto do futebol. São dois mercados que me amam, não dá para entender. O mercado da moda, o mercado fashion, por conta da Tássia, foi um mercado que cresceu os olhos, né? Tanto marcas quanto influenciadoras do mundo da moda vieram querendo o nosso trabalho, então a Tássia deu essa projeção nacional muito grande pra gente, e a mesma coisa foi o futebol, né? A partir dali que a gente começou, a gente fez o casamento do Kaká, e depois a gente fez vários eventos pro Neymar, pra Rafaela, irmã dele, e depois para outros jogadores também super famosos, Lucas Lima, Daniel Alves, o Thiago, e aí o futebol também olhou pra gente de uma forma bem interessante, né? A gente fez também um casamento no Caribe, que foi muito bacana, de um jogador de grande expressão, que era um jogador internacional, o Douglas Costa, né? E isso é muito legal. Então O mais recente foi ficamos o da Dani, famosinhos. né? O mais recente foi o da Dani Nossi. E agora da Dani Nossi, que é uma super influenciadora, né? Vamos dizer assim, ela foi apresentadora da GNT, ela é o maior canal de culinária do YouTube na América Latina, e o Paulo, o marido dela, é um dos maiores influencers, né, de redes sociais, mercado, bolsa, marketing digital e uma série de coisas no Brasil. Então é muito bacana isso. Tá hypado. Nenhum flopado ainda. Nenhum Graças flopou. a Deus, nenhum flopado. E como você começou, como você encontrou esses clientes e como que foi? Porque eu acho que o primeiro evento que você faz nessa proporção dá uma responsabilidade diferente, essa, né? vamos dizer, projeção para esse mercado e essa projeção em redes sociais, ela veio com a Tássia. Então, assim, Que ela é também da cidade, Sim, né? a Tássia é uma amiga, né, amiga pessoal. E o primeiro evento que eu fiz para a Tássia foi o aniversário dela de 21 anos, sabe? Tássia começando o blog, então redes sociais ainda praticamente não existiam, né? Não existia, o Instagram estava bem no comecinho e toda coisa, então ali foi um crescimento, óbvio que o olhar dela, né, e a visibilidade dela nos projetou nacionalmente, né, e fez com que todas essas pessoas prestassem atenção no nosso trabalho. Óbvio que um trabalho de qualidade mantém uma continuidade
que faz com que a cliente volte sempre te contratar. A Tássia é muito exigente, ela sempre vira e fala que ela quer poder sempre pagar para poder exigir. Então ela acha que a permuta, o 100%, né, ela não tem questão de exigir, porque não, Dá liberdade. né, eu não te paguei, você me dá o que eu quero. Não, então ela quer. Então a gente sempre teve uma entrega de muita qualidade, justamente porque a gente sempre teve esse questão de tipo, é um influenciador, mas o influenciador paga, Exato. entendeu? Então, para a gente poder manter o padrão, né? Porque não é porque a gente está fazendo uma permuta de trabalho que aquilo ali eu posso dar qualquer coisa. Vai ser entregue de né? qualquer maneira, né? Você teve ali a oportunidade, estava no lugar certo, na hora certa, Sim. mas também fez o trabalho certo, Justamente. né? Fez então, o trabalho correto. Por exemplo, a Dani foi uma cliente que ela não se identificou. Eu só descobri que era a Dani na primeira reunião presencial, porque ela falava Dani, mandou dados, fez contrato, e no momento nenhum eu sabia quem Ligou. era, entendeu? Que legal, são oportunidades, né? Que Com certeza. aproveitadas, bem aproveitadas, E conseguem eles são guiar a tratados carreira. como pessoas normais, Como? A gente- entendeu? Então isso também é muito importante. Eu falo que o meu noivo mais aplicado foi o Kaká. O Kaká, ele era, assim, como ele é a pessoa mais aplicada que eu conheço. Ele é exemplar em tudo que ele faz. Ele participava das reuniões com o caderninho, ele anotava tudo. Que Ele que legal. tomava conta das planilhas, sabe? Então, assim, ele participava, ele sabia, ele questionava, ele queria entender composição de custo. Vivia, ele, né, aquilo ali. ele controlava os pagamentos. Então, assim, acho que dos noivos que eu tive, o mais educado, o mais aplicado, sabe? Que legal. E eles querem ser tratados dessa forma, entendeu? Sim, sim. Como pessoas Quando normais, não chega, né? Quando não chega com aquela questão, é porque eles querem ter realmente esse relacionamento verdadeiro com os Justamente. fornecedores, né? Justamente. E, Danilo, quem são suas referências? Eu não sei se hoje você tem algumas referências ou que você já teve, pessoas que você olhava e falava, não, quero... Né? Isso é minha inspiração. Às vezes não tá nem no mercado de eventos. Né? A gente Às vezes sabe tá que fora. você hoje é referência para muita gente, Exato. mas você tem referência? É muito engraçado, né? Porque as referências da gente mudam. Sim. Mudam muito. Então eu tinha referências que são referências que com certeza elas fizeram parte da minha formação, né? Então muitas referências do Brasil, então mas as referências vão mudando, né? Então você muda, o seu olhar muda, as festas que você faz mudam, né? O seu público muda. Então aquela referência que era para você, ela deixa, né, de ser. Então, se eu for falar hoje de referências, eu tenho referências do mercado, de eventos que são referências internacionais. Eu amo o trabalho de 2 mexicanos, que são González e Elfon. Eles são, para mim, tipo, maravilhosos profissionais de decoração, os mais importantes do México, e fazem festas que são muito volume de flor, projetos incríveis, muito clássicas, muito românticas, e estão bem dentro dessa coisa que o brasileiro gosta. A gente tem um outro que chama Peter de Anda, que também é mexicano. Ele já é um wedding planner que faz projetos de decoração também. E é incrível, ele tem uma pegada mais contemporânea, mas é incrível também mexicano. E aí a gente tem os libaneses, que com certeza são imbatíveis. Aí o Ziad Rafael Nassar, que para mim são os melhores projetos do Líbano. E a Design Lab Events, que ela é de Dubai, mas atende todos os Emirados Árabes e são aquelas super megalomaníacas produções que eu falo que de uma pontinha a gente consegue se inspirar para alguma coisa. E óbvio que o Pinterest hoje nunca deixou de ser, e ali desde referências de arquitetura que elas passam para a gente, de interior design, que vão sempre crescendo e deixando nossos projetos mais ricos. A gente tem aqui no Brasil alguns problemas, né? Pode contar essas coisas? Pode, aqui é livre, Danilo. Então, assim, a gente tem ali alguns profissionais do Brasil, de São Paulo, e sempre quando eu encontro com um ou outro, a gente tem a oportunidade de falar. Então, tem uma profissional que é super amiga minha, a gente, né, não considero concorrente de forma alguma, que é a Patrícia Vax, e uma profissional super criativa e tem projetos incríveis. Do e a gente Rio, até né? se encontrou, do Rio. E a gente até se encontrou esses dias, eu falei, Patrícia e tal, que não sei o quê. A gente tem um problema que é tipo, é foda, né? Porque
a gente faz uma coisa e a pessoa vira e fala assim, você copiou de mim. Você tem problema com essa pessoa? Ela falou, sempre. Sabe? Aí eu virei e falei assim, pois é, mas assim, ela tem que entender que a gente se inspira no Pinterest, que é do mesmo lugar que ela tira. E assim, já me mandou várias vezes, eu vou te processar, você copia meus projetos, você faz coisa igual. E aí um dia a gente teve a oportunidade, a gente tem uma produtora que às vezes faz alguns eventos pra mim ou pra ela, e aí eu virei, fulana, olha aqui, tá vendo a festa dela de hoje? Você tá vendo a minha de hoje? Ninguém contou. Nossas festas são idênticas. A imagem que tá no painel de LED é a mesma, os aéreos são os mesmos. Mas é óbvio, você quer ver a inspiração do Pinterest? A minha tá aqui. Eu me inspirei nessa festa daqui, é óbvio que ela se inspirou. Então isso acontece comigo, com a Patrícia Vax, com o Marcelo Baquim, com uma série de pessoas, entendeu? Porque a gente tem referências do mesmo lugar. A gente viaja praticamente para os mesmos lugares, a gente vê as mesmas coisas. Eu fiz agora em Cuiabá 15 anos que foi sensação no Brasil inteiro, onde eu pedi para a Biodelic criar um instagramável, meio hall de entrada, com as esferas, né, do Summit Vanderbilt de Nova York, que é o lugar mais instagramável do mundo hoje. Sim. Todo mundo que vai em Nova York hoje quer estar no meio das esferas, fazendo as fotos naquela sala de espelho. E ficou idêntico, ficou perfeito. As pessoas achavam que estavam lá. Vou te falar que estava até mais bonito que o de Nova York, porque estava maior. E as pessoas, né, mas óbvio, foi inspirado de algum lugar, aquilo não é criação minha. E aí se alguém agora fizer aquilo no Brasil, eu copiei do Danilo, o Danilo vai processar. Não, gente. É livre, né? Eu acho que essa questão da criação, né? Ela é autoral, óbvio que tem muita gente que tem um trabalho autoral, que é incrível, né? Desde o design floral, etc. Mas nessa questão da concepção de uma coisa ou outra de projeto, da questão arquitetônica, da questão... Ela é muito inspirada, até né? porque é o que o cliente traz pra gente, né? Tipo, a gente tem muito disso do cliente que te deixa livre, mas tem muito disso do cliente que te chega com as referências de internacionais ou de vários profissionais do Brasil e fala, eu quero, entendeu? Eu quero que seja assim, eu quero que seja dessa forma. Né? E como você gosta mais de trabalhar, Dan? Você gosta de o cliente chega e fala assim, faça o seu melhor, me surpreenda? Ou tipo assim, olha, isso é o que eu gosto, isso é o que eu não gosto? É muito complicado, porque o cliente que te deixa livre e confia 100% no seu trabalho, ele é um cliente que o relacionamento é mais gostoso. Ele é mais tranquilo, porque ele te questiona menos, né? Mas isso também eu já percebi que ele atrapalha um pouco, porque você fica acomodado, sabe? E aí, o cliente é bonzinho, o cliente não cobra, o cliente não exige. Maravilhoso, você vai ter uma entrega perfeita, você vai ter uma entrega maravilhosa e tal, mas você se acomoda. Sim. O cliente chato, o cliente pega no pé, o cliente ranzinza, entendeu? Não quero não, tá, gente? Pedra no sapato. Não quero não. Mas esses clientes que exigem mais, você tem um cuidado e eles tiram a gente da zona de conforto. Então você tem um cuidado na entrega, você tem uma coisa, uma preocupação que tudo é perfeito. Sim. Porque você tem que fazer ser tudo perfeito, sabe? Porque você tem um pânico, um medo, você tem uma coisa ali que... Então, assim, eu quero bonzinho, tá? Mas, assim... Quero atrair os bonzinhos, mas esses de vez em quando... Mas esse, quando ele te dá e tem esse... a entrega é maior, sabe? Porque a gente sai dessa zona do conforto, você fica nessa questão. Então, hoje eu já tô falando assim, não seja tão bonzinha, não seja o quê, vamos, sabe? Sim. Porque eu acho que tem que ter... Porque senão fica tudo, sabe? Aquela coisa... É porque a gente já aprendeu a fazer o que a gente faz, né? A gente já sabe. Então, a gente faz com os pés nas costas do nosso jeito. Mas tem cliente que quer o casamento com as características que ele tem ali. Justamente. E traz a personalidade dele, né? E aí tira a gente realmente dessa zona de conforto. E muitas vezes faz até a gente crescer, né? E amadurecer como empresa. Eu tive uma cliente com a Gel esse ano. E vocês conhecem quanto a Gel é perfeccionista, quanto a Gel né, maravilhosa. Tem episódio com a Gel. Se você não assistiu ainda, volta que tem episódio com a Gel, hein? A Gel é assessora toda de branco e nós temos clientes maravilhosos com ela. E essa era uma cliente do Palácio Tangará, onde a cliente, no meio do processo, havia mudado de assessoria.
Ela tinha uma assessoria, não gostou da assessoria, passou pra Gel. Ela já tinha um decorador, não gostou do decorador, passou pra mim. Aí eu falei, Gel, você sabe, né? Quando muda, problema. é problema. É problema. E a Gel falou assim, problema. Gente, pensa numa mãe perfeccionista, na noiva perfeccionista, naquela coisa de reuniões de horas que não passavam, e referência de paleta, e criação de tudo. Gente, a festa foi perfeita, a noiva ficou muito feliz, a mãe virava e falava, meu Deus, como foi maravilhoso, como foi tudo incrível, como tudo foi perfeito. E isso nos instiga, entendeu? A criar de forma diferente, a sair e fazer um projeto realmente de algo que você não imaginava, sabe? Então é muito gratificante, assim, no final você vê que tudo foi maravilhoso, que tudo deu certo, e com a íngua, entendeu? Sabe? Mesmo com a Vencemos íngua. a íngua, entendeu? Mas você sabe que eu sempre falava isso pra Andresa, né? Que pelo menos eu percebo que os meus erros eu cometo com esses casais que são muito bonzinhos. Justamente. Porque você fica muito... Você fica relaxado. Acomodado. Você Relaxado. fica... Não, E aí você não fica passa, atento entendeu? aos detalhes, né? Passa. Eu tive uma noiva, tô aqui pra contar, tá, gente? A gente Sim. vai contar, entendeu? Erros e defeitos, entendeu? Ninguém é humano. Ninguém é perfeito, né? Eu tive uma noiva que era assim, uma santa, a mãe uma santa, a mãe falava, ai, que não sei o quê, eu quero, assim, que as pessoas do meu escritório, a mãe era arquiteta, eu quero que as pessoas do meu escritório, elas sejam atendidas da forma que o Daniel atende a gente, que tenha atenção, que não sei o quê, blá, blá, blá. E eles estavam hospedados, era no Tangará também o casamento, eles estavam hospedados lá, desciam todo momento para ver como é que estava, e estava tudo lindo, estava tudo perfeito, estava tudo muito mais do que era o projeto deles, entrega, volume de flor, tudo que não sei o quê. Passa o casamento, os noivos não falam nada, eu falei, gente, coisa estranha, passa... Nada. Aí depois a mãe vem falar comigo, estava dizer o quê, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas eu sei que não é de... Ó, falei o nome. Eu sei que Coloca um pi pra gente. eu sei que a noiva não é de falar nada e que não sei o quê, mas ela queria só verde, ela não queria flor, você colocou muita flor e que não sei o quê, não era o sonho dela, não era o que ela imaginava. Entregou Eu muito sei mais que e a você mãe- fez muito mais do que ela queria, mas não era o que ela sonhava, o que ela imaginava, entendeu? Sim. Ela queria algo bem mais simples, algo com bem menos, algo não sei o quê, blá, blá, blá. E você queria fazer mais. Sabe? Então a gente tem que estar atenta a isso. Sim. E principalmente a seguir o que os noivos pedem, entendeu? Tem gente que é do menos, tem gente que é do mais. Exatamente. Então, assim, é o sonho de uma pessoa, a gente tem que seguir, tem que estar atento, tem que prestar atenção. Uma das minhas premissas para 2023 é passar a estar mais resguardado, sabe? Eu acho que essa é uma dica de empreendedorismo mesmo para qualquer pessoa. Então, nós como profissionais, tanto de assessoria, de buffet, a gente tem que nos resguardar, entendeu? A gente tem que ter mais segurança do que foi definido, do que foi decidido, do que está registrado, ter registro das coisas, porque todo mundo está muito doido, as noivas estão muito loucas, espero que elas diminuam um pouquinho, aumentem o Rivotril e possam... Porque, gente, esse ano foi punk e elas mudavam de ideia, elas mudavam de gosto, elas mudavam de decisão, elas mudavam de tudo. E tem hora que a gente estava ficando perdido, porque a gente já não sabia mais o que ia, o que voltou, o que definiu, né? Então a gente tem que profissionalizar os escritórios o máximo possível. Então nós criamos, né, um método de ter o mood board, assinado agora, sabe? Para ter o registro, não, o móvel escolhido foi esse, para não virar lá na frente e falar, não era esse móvel. A prova de flor está, né, depois de feita, ela com a foto digitalizada, documentada, do que a pessoa aprovou aquele arranjo para não ter problema, sabe? Então a gente tem que nos resguardar, a gente tem que ter esse tipo de coisa para a pessoa lá na frente não virar e falar, não foi isso, não era isso, eu imaginei aquilo, entendeu? Porque uma coisa é referência e outra coisa é o real, entendeu? E a gente tem uma questão no universo dos eventos que a noiva, no momento que ela tá contratando as coisas, primeiro que ela tá com uma demanda emocional enorme, tá com várias pessoas ali falando na cabeça dela, é noiva, é mãe, é isso, aquilo. O que acontece? Realmente a gente vê que elas estão no momento que elas estão confusas.
né? Uma hora elas gostam de uma coisa, depois elas não querem mais, e depois elas querem aquilo, mas elas querem um pouco mais, mas daí na hora que você dá aquilo que elas querem, mas não era isso. Então, assim, essa questão da gente profissionalizar a nossa empresa e se resguardar, para nós também. Hoje tudo tem um processo. E Justamente. dentro do processo tá tudo documentado. A criação de processos, ela é muito importante, entendeu? Porque, por exemplo, essa noiva, ela virava e falava estilo floral. Eu gosto de tudo certinho, tudo redondinho. As árvores tinham que ser redondas. Mas eu gosto do arranjo despenteado, eu gosto do arranjo... Você me entende? Eu falei, não te entendo. Não te entendo. Por não entender, nós vamos ter que documentar. Sim. Porque uma hora é reto, tupiaria. Outra hora é despenteado, jardim secreto, a casa abandonada, a floresta maluca. Entendeu? Então a gente fica perdido, sabe? E tem hora que elas se perdem. Sim. Porque ela já não sabe mais o que ela definiu ou o que ela escolheu. É muita referência que ela recebe ali num final de semana. Se ela abre o Instagram num sábado à noite, num domingo, ela vê N números de referência. E é muito complexo. Num projeto onde você tem uma série de itens e saber o que é cada coisa. Sim. Você tem a noiva completamente perfeccionista que vai lembrar cada detalhe? Sim. Mas o assessor, se ele não tem isso documentado, e o decorador, se ele não tem isso completamente documentado, a gente fica louco. Se a gente for pensar num mês que a gente tenha no mínimo 4 eventos, entendeu? Nós estamos falando de 4. A gente não decora mais nada. É impossível. Eu falo, vê a anotação. Não, me perdoa, desculpa, eu não consigo lembrar. Eu até sabe? Porque eu não lembro de cor. Qual é a cor de sua festa? Não lembro. Sabe? Eu lembro do local e vou lembrar o mês. E não lembro nem o dia. Eu já até aviso elas antes. Gente, minha cabeça já não decora nada. Horário de convite, eu vou perguntar para vocês várias vezes para não cometer erro. Se tem isso, se já fizeram aquilo. Porque a gente antes, quando tinha 10 casamentos no ano, quando tinha feito 20 casamentos na vida, ok. Agora chegou 400 eventos. 50 casamentos no ano, né? Se Deus quiser, ano que vem apenas 30. Mas assim, a gente tem toda essa dificuldade. Se não tá no processo, se não tá registrado, hoje a gente tem um sistema que ajuda a gente demais nessa questão do registro. Porque a noiva fala com a gente no WhatsApp, depois ela tá mandando direct no Instagram, daqui a pouco chega um e-mail com uma lista de checklist, você não sabe mais, você tem que centralizar isso. Você acredita que meus problemas esse ano foram problemas de ligação? Telefone, porque não tem registro. Não tem registro. Não tem registro. Justamente. Os problemas que eu tive foram ligações telefônicas, aonde foi falado e depois a gente procurava o registro em conversa de WhatsApp, ouvia áudios e nada. E depois eu fui lembrar, com essa noiva eu falei pelo telefone, ou isso aqui foi uma coisa que nós resolvemos pelo telefone. E não tinha registro. Então, outra dica, telefone não existe mais, gente. Ou terminou a ligação, faz um registro, só para confirmar. Foi registrado o que falamos na ligação e tal. Disso. Porque, infelizmente, é uma coisa que ficou no passado realmente e pode prejudicar. Sim. Você sabe que eu vi, eu não sei que empresa, não onde eu vi, mas uma empresa que ela, na descrição do WhatsApp dela, é tipo assim, aqui não pode enviar áudios. É só escrito por causa disso. Era alguma coisa mesmo por causa de documentar. Então, assim, só porque para pode você ser transcrever escrito. um áudio na justiça é muito complicado. Não, é muito complexo, gente. Procurar um áudio, pessoa que só manda áudio à conversa, eu detesto o áudio, tem pavor. Não mando, e se eu mando é um motivo de muita urgência, sabe? Tá na rua e tudo. Não mando para minha equipe, eu odeio pessoas que me mandam áudio e eu trabalho no mínimo possível. Ô, Danilo, e o que eu quero saber, você tem um escritório em São Paulo e tem um escritório em Uberlândia. Certo. Hoje o Danilo é o Danilo decorador e o Danilo empreendedor também, né? Tipo assim. E como que você organiza a sua empresa? Como você consegue dar conta de tudo? Você tem pessoas que são responsáveis por algumas coisas específicas dentro da empresa. Como que é a empresa do Danilo hoje? Então, a empresa é uma coisa que ela foi evoluindo aos poucos, né? Então, a gente existia somente Minas, atendendo o Brasil inteiro. E aí, depois, por uma necessidade logística, a gente veio para São Paulo, transferindo a empresa para cá e continuando atendendo o Brasil inteiro e o mundo todo. Então, ano que vem, a gente tem casamento em Portugal, casamento na África, já fizemos casamento no mundo inteiro. E a gente tem, né, um financeiro que controla todas, a gente tem equipe de floristas nossos, né? A gente tem a nossa parte de produção também e a nossa parte comercial. Então a gente divide toda a parte e a parte de projeto e atendimento ela fica comigo
E a parte de produção acaba que a gente tem que estar, né? Sim. Uma entrega sem a gente, ela não é a mesma coisa, né? Então a gente... Isso é uma coisa que a gente foi uma surpresa pra gente também. Ver você nos eventos, né? Porque além de você estar lá, você tá lá com a mão De na corpo massa. e alma, né? É completamente diferente. A gente estava falando off aqui antes de começar e é completamente diferente. Né? Se a gente tem mais de um evento no dia, a gente tenta passar nos eventos, a gente tenta ver como está, para saber realmente. É completamente diferente. Ou a gente tem uma pessoa de extremamente confiança que vai estar lá para poder fazer aquela entrega, entendeu? Ou a gente não pega o evento, de verdade. Porque um evento que dá problema, gente, é problema por muito tempo, por muitas... Não vale a pena. Vale a pena. Eu sempre falo, se você ganha um cliente no sentido do cliente amar o seu trabalho, você vai ganhar aí mais 2, 3 clientes a mais, porque ele vai te indicar. Se você perde um cliente por algum problema, você perdeu 15. Não, é uma confusão, 20, gente. É uma confusão. Da cadeia E envolvida. é uma história, né? É muito difícil de falar. Fulano agrada todo mundo. Mas sempre tem um ou outro que não sai insatisfeito com o fotógrafo, ou com o maquiador, ou com o buffet. Né? E eu falo que quando aquela noiva é problema, dá problema pra todo mundo, tá, gente? Sim. Tipo, tudo dela vai dar errado. Porque realmente ela enhaca pra todo mundo. Mas a gente tenta fazer o máximo possível para ter sempre um padrão de... Eu falo que é muito difícil a pessoa que agradece, né? O normal é não ter nada. Se não teve nada, foi tudo perfeito. E de vez em quando a gente fica surpreso realmente que a gente ouve um muito obrigado e recebe um elogio incrível e tal, né? Mas na maioria das vezes a gente tenta fazer uma entrega muito boa para que não tenha problema. Então, Sim. Por isso, a gente fazer essa separação, essa divisão, de saber, né, quem vai atender, aonde a gente vai estar. Vamos ter mais um evento no dia, que sejam eventos próximos, que a gente consiga passar em todos e controlar todas as entregas. Quando a gente consegue trabalhar essa logística, né, pré-evento, o dia acaba fluindo melhor, né? Eu não vou pegar, com certeza, um evento no Mato Grosso, um evento aqui, onde não vai ter logística de ir para um para outro. Exato. Dan, e teve um ponto de virada, assim? Ou a gente já falou dele, que foi... Não, eu acredito que o ponto de virada foi quando realmente defini vir para São Paulo, né? Então, a gente abriu o escritório aqui em 2019, antes da pandemia, e acredito que foi realmente assim, quando a gente virou e falou, hoje a nossa base é aqui, o nosso centro é aqui, nós estamos aqui 365 dias do ano para atender nossos clientes, entendeu? Então... Isso é importante, né? Hoje a gente não está em São Paulo, mas todo o nosso mercado é São Paulo. Mas a gente não precisou vir para cá porque a nossa cidade é muito próxima daqui, nosso serviço e tudo mais. Mas você estar na cidade que você atende trouxe essa diferença. Traz a diferença, porque até hoje tem gente que não sabe, né? Tem gente que fala, que dia que você vem? Que dia não sei o que? Eu falo, gente, eu tô aqui tem 3 anos, né? Moro aqui. Mas é completamente diferente. Você estar mais disponível, você estar mais presente, você ser mais visto, você estar nos eventos do setor sempre, você estar visitando os fornecedores sempre, sabe? Então, tudo isso faz e te torna, né? Muda muito. E às vezes as pessoas ficam pensando, nosso ponto de virada foi... Não, foi simplesmente entender onde o meu cliente está. O ponto de virada foi definir bem, ter coragem de virar e falar, gente, é agora, chuta o balde lá e vamos arriscar 100%. Muita gente pergunta para mim e fala, mas você tinha uma enorme clientela, uma sequência de eventos e tal, não sei o quê. Não fechei a porta lá, eu continuo atendendo. Sim. Óbvio, a demanda diminuiu muito. Entendeu? Muito. Mas justamente pelo fator de não estar mais lá, de estar aqui. Sim. Então hoje eu só vou para lá quando realmente o cliente marca, quero e que não sei o quê. Né? Então acaba que impede aqueles clientes, não sei o quê. Não, ele não está aqui, não vou chamar. A gente perde também. Sim. Entendeu? Mas é óbvio que são escolhas. O Danilo, e você tem um plano? Vamos falar agora do Danilo, algumas perguntas mais assim, desafiadoras. Você tem um plano B? Fazer coxinha, né, gente? Só se for, porque, Não é vender arte na praia. Não.
É muito difícil, é complicado. Eu acho que todo mundo teve vários planos B durante a pandemia, né? Então, né, eu gosto muito de flores. Então, eu tive websérie. Esse ano a websérie volta. O Flores pelo Brasil vai gravar uma temporada internacional. A segunda Legal. temporada começa em Portugal. Então, vai ser muito bacana. Então a gente criou websérie, eu vendi bastante flor, né, como floricultura, né, mas eu acredito que, se um dia eu cansar e não quiser mais trabalhar com festas, provavelmente eu voltaria para arquitetura, para o design de interiores. Sim. Eu brinco, né? Que tipo assim, a assessoria veio na minha vida depois da engenharia civil. Se nada der certo, eu sou engenheira. Entendeu? Então é uma coisa que é calma, é tranquila. Você continua com as noivas surtadas, agora serão clientes surtados, né? Mas pelo menos você trabalha de segunda a sexta-feira. Diferente. E daqui 10 anos? Onde você se vê daqui 10 anos? Pois é, perguntinha difícil, né? Se quiser diminuir para 5, teve gente que já diminuiu para 5 Não, porque falou eu que acredito não que consegue não. ver 10. Todas as minhas estimativas, elas não foram cumpridas de tempo, né? Eu falava que, quando eu completar 50 anos, eu quero trabalhar só na minha cidade, eu não quero viajar mais para fazer festas, né? E aí depois eu falei, não, mas eu posso fazer isso com 55, né? Então, assim, as estimativas da gente, elas mudam muito. Então, hoje eu tô com 45, com 55 anos, eu acredito que vai estar tudo da mesma forma, não vai mudar, vou estar continuando fazendo festa no Brasil, no mundo inteiro, com muita disposição, com muita energia, com muito trabalho. Não vejo nada diferente, não. Eu acho que o ritmo vai ser o mesmo. Legal. Se Deus quiser. Porque você ama muito o que você faz, tá dando certo, né? Então... Eu acredito que 10 anos estaremos igual ou maiores, se Deus quiser. E o que te faria parar? Mega Sena da virada. Essa resposta veio em offline. Essa eu vou te falar que essa aí seria assim, tipo... instantâneo. Não, meu amor, não teria nem entrega das noivas de 2023, sabe? Elas seriam recompensadas. Olha, a quebra de contrato, mas um presente de casamento pra você, que você tem um upgrade na sua decoração. Seja feliz, entendeu? E, gente, seria muito feliz. Eu acho que só isso me faria parar, sabe? Ô Dan, não tá no nosso script de perguntinhas, mas me veio aqui agora. O que você acha que é o maior diferencial do Danilo Camargo hoje no mercado? Que tipo assim, que convenceria a noiva a te contratar? É tão difícil hoje convencer um cliente, né? Eu falo que o cliente, quando ele chega na primeira reunião, você já sabe se o cliente é seu. Sim. Entendeu? Porque o cliente, quando ele gosta do seu trabalho, ele já vem com as inspirações do seu trabalho, ele já sonha com aquilo, ele já se identifica ao longo de muito tempo da preparação do sonho dele com as suas festas, sabe? Então, que o cliente é seu, ninguém tira. Preço não tira, concorrência não tira, sabe? Esse cliente é seu, sabe? Então, eu acredito que o grande diferencial do meu trabalho é essa questão de ter esse trabalho que eu não vou dizer original, porque meu trabalho ele não é original, mas é um trabalho que realmente o cliente se identifica, que enche os olhos, que ele gosta, ele vai querer aquela festa do Danilo com flor bonita, com flor bem feita, sabe? Então eu acho que é volumosa, é exagerada, então é isso, sabe? Então eu acho que esse é o maior diferencial mesmo, o cliente se identifica com o nosso trabalho e ele quer. E aí, às vezes, vem outros. E aí é o que eu viro e falo assim, quando você vê que o cliente não tem brilho no olho na reunião, ele não vai ser seu. Sabe? Não gente, não adianta. Na primeira reunião, se ele não tem aquele brilho no olho, se ele não vai ser. Não adianta assistir. Essa conexão, né? Essa identificação. O que a Manu falou, que a gente teve uma grata surpresa quando a gente conheceu você de verdade. Eu acho que os casais sentem muito isso na reunião com você, né? A gente já participou de algumas reuniões e você ser gente como a gente, isso é legal. Não, isso daqui não é legal. E se identificar com o cliente. Justamente. Eu acho que... E tem, às vezes, é muito complicado, porque a gente tem... parâmetros que são positivos e alguns negativos. Muita gente fala, não sei o quê, atender a taxa foi muito bom para você. Foi maravilhoso. Me deu uma série de projeções e uma série de coisas muito incríveis. Mas, ao mesmo tempo, também, ela te coloca num patamar de festa que ela te impede muita gente do dia a dia e realidade de chegar até você.
Porque ela acha que você cria um só faz bloqueio, festa né? daquele nível, que acha que você não faz festa mais simples, que faz festa menores. Então, isso muda muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente faz, por exemplo, o casamento da Luísa Corsi. Foi um casamento que era um casamento de princesa muito real. Um casamento super caro, um casamento com muita flor. Mas era um casamento que enchia os olhos de todo mundo. Um casamento que deu muito problema pra gente com as inspirações das noivas, que pipocou por um ano aquelas Todo fotos. mundo queria o La Rochelle igual. E, gente, mas era um casamento que a pessoa, se ela quisesse fazer um mini wedding, se ela quisesse fazer um noivado, dava para se inspirar naquele estilo, entendeu? Então, sempre tem essas coisas, sabe? De poder ver, tirar o proveito do que é bom, né? Saber entender, mas tem os prós e os contras, né? Saber lidar com isso também. Vamos para os quadros? Vamos pros quadros. Primeiro quadro que a gente tem aqui é Rasgando o Diploma. É aquela situação que você fala, meu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não acordei, mamãe não passou talco no meu bumbum para viver isso daqui, entendeu? Você fala assim, tipo, meu, Rasgando. queria me rasgar meu diploma nesse momento. Aquela situação mesmo que você não queria ter vivido, sabe? Ah, eu já passei várias, assim, que... Acho que mais de gafe minha do que, tipo, foi uma situação constrangedora ou tal, mas eu sou o rei das gafes. Eu já fiz 1 milhão, já dei 1 milhão de gafes. E uma delas foi atender a Rafaela, irmã do Neymar, onde eu chego na casa deles para montar o evento. Foi o primeiro evento que eu montei para eles, que foi um Natal, não lembro se foi 2018. E eu chego na casa e a casa estava super bagunçada, organizando, montando cobertura, montando tudo. Sempre faço amizades na casa, né? A gente sempre tenta fazer amizade com todo mundo. E aí eu não conheci Dona Nadine, mãe deles, mãe do Neymar Júnior e mãe da Rafaela. E aí, tipo, confundi e gafe do Danilo. E aí, tipo, eu queria enfiar a cabeça da piscina em todos os lugares, sabe? Queria sumir dali e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porque realmente foi uma gafe horrorosa. Não, a gente não pode contar a gafe. Segundo quadro. The né? Secret, né? Todo mundo acha que tem um segredo. Não, o segredo do Danilo foi esse. Se você tivesse um segredo, assim, que pudesse Você pudesse vender vender. ele pro mercado, o que você gente, não venderia? tem segredo, né? É acordar cedo e mão na Trabalhar. massa. É essa aí, sabe? Eu falo que é defeito meu, tá? As pessoas, desde o início, elas chegavam em montagem de evento e achavam que eu era o funcionário, o empregado, e algum produtor meu era o Danilo, o patrão, entendeu? Então, um pouquinho a gente foi mudando, sabe, isso, porque eu cansei de ser passado ou confundido como peão. E o meu produtor lá sentado na cadeira, fumando, dando a ordem, sabe, que não sei o quê. E aí, aos poucos, eu falei, gente, mas peraí, eu tenho que mudar um pouquinho, né? Eu não posso ter essa cara de peão na montagem do evento. Eu tenho que, às vezes, dar um pouquinho mais de ordem, eu tenho que mandar um pouquinho, ou eu não tenho que fazer certas coisas, né? Mas o segredo é esse. Trabalho. O olho do dono que engorda o gado, é você estar lá, é você estar presente, é a mão na massa, é porque a gente que faz diferente, porque senão não vai. Sim, isso é verdade. E o próximo quadro eu preciso lembrar. Ai, eu duro que eu saí. Vivi pra ver. Foi aquele momento que você falou, meu, olha isso daqui que eu consegui realizar. Tipo, aquele momento que você se sentiu muito realizado num evento, num projeto. Eu acho que são momentos onde você vê um agradecimento verdadeiro, sabe? Óbvio que a gente tem vários, mas assim, se for uma das coisas que mais me emocionou, foi no casamento do Kaká, onde eu cheguei bem no finalzinho da cerimônia já, e aí a cerimônia estava finalizando, eles já estavam nas fotos protocolares com a boutique de 3, e aí eu não me esqueço, o Kaká no altar fazendo as fotos, do momento que eu chego, ele sai das fotos e ele vem me dar um abraço e falar, Danilo, muito obrigado por tudo, foi a coisa mais linda, obrigado por toda a atenção, por todo carinho, por tudo que você fez. Então, assim, é uma pessoa que na posição dela, no momento tão especial que era ali as fotos protocolares, ela saiu e parou de tudo
para me abraçar, para agradecer e para falar, eu não te vi da cerimônia e eu tô te vendo aqui agora e eu quero te agradecer. Então, assim, foi muito emocionante para mim, entendeu? De ver uma pessoa com a posição dele, com quem ele é, no momento como noivo, parar tudo para fazer isso. Porque a gente já casou tanta gente e nunca recebeu um agradecimento assim. Parece que a gente fica querendo biscoito, mas não, é porque a gente trabalha com essa realização de sonho, buscando atender tanto a expectativa do cliente, que quando a gente entende que a gente atendeu, isso é muito gratificante, né? É porque assim, a gente não é acostumado a receber obrigado, né, gente? Exato. A gente tá sendo pago, então as pessoas Sim. viram e falam, você não fez menos que a sua obrigação. Exato. Eu comprei, você entregou. Pronto. Ok. Né? Mas quando você recebe um obrigado, você fica tão surpreso, você fica é tão gratificante, é tão emocionante que a gente se assusta. Até porque a gente se envolve de alguma forma emocionalmente Sim. para entregar o melhor Sim, pro cliente, sim, né? sim. Então, assim, essa gratidão que a gente espera não é nenhuma questão de um reconhecimento, mas é tipo, eu também dei um pouco de mim aqui. Né? Mas a gente assusta, porque não é Não é padrão. algo comum. Não é padrão. Não é E padrão. cada vez menos está sendo, né? Justamente. Cada vez Porque, menos. gente, principalmente agora, né? É compra, é contrato, é paga, entrega. A gente sentiu- Então, a gente vê que é isso. A gente sentiu essa diferença, né? Até explanando um pouquinho mais, principalmente quando a gente mudou de público. Quando a gente tinha um público um pouco mais simples, esse calor humano até tinha mais. Você ganhava presentinho. Exato. Não, isso Era não Deus é, do não é céu e a gente pelo na terra. valor material de nada. Mas era uma garrafinha de vinho, era uma caixinha de doce, era coisa simples, um cartãozinho, Exato. sabe? Mas eu tinha esse público que todo casamento chegava, uma gravata do padrinho, ela chegava e te dava, sabe? E sempre tinha um cartãozinho fofo, obrigado. Cartão, gente, ó. Agora, Sabe? agora Muda, viu, gente? Muda. As pessoas são diferentes. sim, e a gente sente isso, tipo, bem, é muito o que você falou. Eu tô pagando, É, não tá pagando barato, porque a Assim, gente tá entregando mais. não é questão, Andressa, de a gente querer ou se frustrar com alguma coisa. Mas a gente tem que ver que é relação comercial. Sim. Sim. A gente tem uma relação comercial. Exato. Entendeu? Então pronto. E ela se encerra ali, no dia que se entrega e conclui o trabalho. E acabou. Exato. Sim. O Diogo Vira sempre fala, o Danilo é impressionante. Da segunda-feira ele sai do grupo, desfaz o grupo, ele para de seguir e que não sei o quê. Entregue. Porque, gente, foi uma relação comercial que se findou, acabou. Sim. Entendeu? E quando a gente entende isso, né? Quando vem um obrigado, assim, é sempre. Muita Uau. gente me pergunta e fala, você vai na festa? Não. Não. Eu não sou convidado. Eu não tenho motivo, eu não tenho relacionamento para estar nessa festa. Exato. Não tem nada a ver. Uma lista muitas vezes escolhida a dedo, né? O que eu vou fazer lá? Óbvio que a gente recebe convite de alguns clientes, mas Sim. mesmo assim a gente agradece e não tem nada a ver. É uma festa que você não tem motivo É nenhum um trabalho pra para gente. estar lá dentro, entendeu? Você não conhece pessoas, não tem o que fazer. Pelos poderes de Grayskull, se você pudesse Eu sou a She-Ra. Se você pudesse mudar alguma coisa, tipo, não precisa ser dessa maneira, poderia ser de outra maneira, ter aqui um poder, o que você mudaria no mercado, na vida? Eu mudaria que os clientes não mudassem as coisas, sabe? Que o cliente não mudasse de ideia. Fosse mais constante. Que assim, sabe? Que ele pudesse manter aquela ideia que foi a ideia original, que foi o projeto original, que ele mantesse e que não tivesse mudanças, né? As mudanças, elas são muito conflitantes, né? Elas geram muitas dúvidas, elas geram confusões. Então, se esse era o poder que eu gostaria, que as pessoas fossem mais constantes, né? Que não mudassem tanto, seria tão mais fácil para todo mundo. Eu acho que principalmente pra você, né? Que tem uma. São Tem várias... dia que gosta do branco, tem dia que gosta do vermelho, tem dia que gosta da madeira, tem dia que quer o moderno, tem dia... que é o colorido, né? Então. A noiva vai do branco ao, tipo, marsala, né? Então, assim, essa constância, né, seria muito, muito regular pra gente, né? Seria mais calmo. Legal. É isso. Obrigado, meninas. Foi ótimo. Foi Beijão pra maravilhoso. todo mundo. Calma que a gente tem que fazer um encerramento, senão tá. a menina do marketing briga com a gente, entendeu? Tá bom. E ansioso pra ouvir. Não, vai vir aí em janeiro, sai, acompanha a gente. Muito obrigada, Danilo, por participar desse episódio. Todo mundo que ficou até o final, muito obrigado. Quem não conhecia
o trabalho do Danilo. A gente tem muita assessora do Brasil todo, né? Quem não conhece o trabalho do Danilo, vai lá no Instagram, vai ver as festas maravilhosas que ele faz. Leva também ele pro Brasil Nordeste, todo. leva pro Norte. Tem assessores de tudo quanto é região Com aqui certeza. que acompanha a gente. Tenho certeza que ele vai fazer um trabalho incrível lá pra vocês, tá? E quem não viu os episódios de Flores pelo Brasil, só jogar no YouTube, que vai ver legal. lá. E começa a segunda temporada agora em 2023, que é a primeira gravação em abril em Portugal. Que legal. E os outros episódios do Fica no Pod também estão aqui no Spotify, no YouTube vocês conseguem acompanhar com vídeo bem legal pra vocês curtirem também, tá bom? Acompanhe a gente no Instagram e nós esperamos vocês. Um beijo. Tchau, tchau.